Olá, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Que bom a gente poder se encontrar mais uma semana para o nosso tempo de reflexão bíblica, o nosso estudo bíblico. Nós estamos na semana 31 do nosso circuito bíblico e na terceira e última semana do nosso tempo juntos de 21 dias de jejum e oração. Espero que tanto no circuito bíblico quanto no tempo de jejum você esteja crescendo em Deus, esteja buscando mais a Ele, esteja ouvindo a voz dEle e ainda muitas experiências do céu sobre a sua vida. Esse é o meu desejo, essa tem sido a minha oração para todos vocês que estão jejuando, buscando a Deus, juntos, tanto no circuito bíblico quanto no jejum. Desejo que o favor de Deus seja sobre você e muito mais dEle ainda sobre a sua vida. Vamos orar comigo, depois a gente vai refletir na palavra do nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, muito obrigado porque o seu amor nos surpreende, muito obrigado porque o Senhor nos ama primeiro, obrigado pelo privilégio que temos de juntos buscarmos ainda mais a sua presença, juntos buscarmos ainda mais crescermos em Ti. Eu te dou graça, Senhor Deus, porque nós não merecemos, mas o Senhor insiste em nos amar, insiste em ter misericórdia sobre nós. Isso é uma maravilha, é um grande privilégio. Então, Pai, de maneira muito especial, continua falando com a gente e fala com a gente através do texto bíblico e que seja tudo para a sua glória. Nós oramos juntos agora, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho de João, capítulo 10. Nós, no circuito bíblico, fizemos ou estamos fazendo todo esse capítulo 10 do Evangelho de João, e é um capítulo que fala sobre o pastor e o seu rebanho, fala sobre Jesus e os seus, né? E hoje eu queria chamar o tema da nossa conversa de a voz. A voz. Nós somos as ovelhas, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Como eu falei no domingo, sobre o bater na porta, né? A gente saber ter o cuidado de saber, de ter tamanha intimidade com Deus, tamanha intimidade com Jesus, de saber qual é o jeito que Ele bate na porta para que assim a gente possa abrir a porta para a pessoa certa. Hoje eu quero falar se você reconhece a voz. Agora não mais o bater na porta, mas sim reconhecer a voz de quem está falando, a voz de quem está te guiando, a voz que está atrás de você ou dentro de você, falando com você ou guiando você. Então vamos para o texto, capítulo 10, a partir do versículo 1. O texto bíblico diz o seguinte: Eu lhes asseguro, Jesus falando, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, olha isso, hein? Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a sua voz. Irmãos, o texto ele fala de Jesus como pastor e das ovelhas. Ele fala que aquele que não entra pela porta é ladrão, é assaltante. Ele está fazendo uma comparação muito clara entre saber e reconhecer a voz de Jesus como pastor, eu ovelha, e também saber e reconhecer as vozes que não são de Jesus. Na verdade, o que Jesus está ensinando é: conheçam bastante a minha voz, para que qualquer outra voz que vocês escutem, vocês não sigam essa voz, porque essa voz é uma voz de ladrão e assaltante. Percebe como
como que o relacionamento com o pastor, entre a ovelha, que sou eu, e o pastor, que é Jesus, não é só uma coisa que é importante fazer, mas é fundamental para que a gente não caia nas ciladas do ladrão e do assaltante? Olha o que diz ainda mais, vai aqui no versículo 9, abre aí. Versículo 9 fala: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Opa, salvação. Entrará e sairá e encontrará pastagem, comida, vida, alento, tudo o que precisa. Versículo 10, muito famoso o texto. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Outros textos vão dizer: a tenham em abundância. Repare bem, ovelhas somos nós. O pastor é Jesus. O ladrão é o diabo. Jesus, ele diz que quando o porteiro ouve a voz, quando o porteiro vê que o pastor está se aproximando, o porteiro abre a porta do aprisco, onde as ovelhas estão, para que então o pastor entre. O pastor entra, as ovelhas reconhecem a sua voz, ele chama cada uma pelo seu nome. E aí Jesus, como pastor, vai conduzindo essas ovelhas para fora do aprisco. Para quê? Para encontrar pastagem, para encontrar o que comer. E o texto fala, Jesus contando essa história, fala que ele, como pastor, ele vai à frente. Ele não vai atrás, regulando cada passo das ovelhas, não. Ele vai na frente, e ele vai na frente, e o texto fala que as ovelhas o seguem porque reconhecem a sua voz. Ou seja, irmãos, as ovelhas não ficam só no aprisco, elas saem para fora do aprisco, amando a pedido nominal do seu pastor Jesus. E enquanto vão para fora do aprisco, o seu lugar seguro, enquanto vão para fora para se alimentar, para cumprir o propósito delas, elas vão sendo orientadas, conduzidas pelo seu pastor. Só que elas vão sendo lideradas por ele. Jesus vai à frente, o pastor vai à frente, e as ovelhas vão atrás, e ele deve estar falando alguma coisa para as ovelhas. Enquanto ele vai, ele está falando alguma coisa, ele está ensinando, ele está falando com elas, ele está conversando com elas, ele tá orientando as ovelhas, ele vai para frente, e as ovelhas vão atrás. E as ovelhas o seguem porque sabem da voz, porque reconhecem a voz dele. Jesus, enquanto anda, ensina, enquanto anda, conversa com as suas ovelhas, enquanto anda, ele está trocando com as ovelhas, ele está orientando, guiando, liderando as ovelhas para fora do aprisco. E as ovelhas não se enganam. Elas não se enganam porque elas estão reconhecendo a voz que fala com elas. E a voz delas, a voz que elas ouvem e a voz que elas seguem, é a voz. É a voz. É a voz do pastor. E elas conhecem essa voz. As ovelhas conhecem a voz do pastor porque se relacionam com o pastor todos os dias. Todos os dias elas se encontram com ele nesse lugar de encontro entre pastor e ovelha. E nesse lugar de encontro que é lá no aprisco. Esse lugar de encontro que é lá no quarto. Esse lugar de encontro que é íntimo, que é pessoal, sou eu e o pastor. Todos os dias eu ali falo com o pastor, como ovelha, e o pastor fala comigo. Isso que possibilita a ovelha, quando o pastor já se aproxima e ouve-se a voz do pastor, e quando o pastor chama pelo nome e vai para fora para cumprir o propósito, para se alimentar, a ovelha sabe quem que está seguindo, porque conhece a voz. Conhece a voz do seu pastor.
Mas a gente só consegue reconhecer a voz do nosso pastor se a gente se empenhar para conhecê-la. Se a gente gostar desse relacionamento, se a gente quiser nessa relação, de fato, saber quem é Ele. E não simplesmente, enquanto ouve a voz, fica pensando em outras coisas, ou fazendo outras coisas, ou preocupado com outras coisas, como se tivesse interessado em conhecer a voz, mas na verdade o coração ainda está duro, está egoísta demais, ou pensando somente em si mesmo. Desse jeito não se conhecerá a voz. Só vai ter relacionamento com o pastor, só vai ter algum contato com o pastor. Mas reconhecer a voz precisa de entregar o coração, precisa dedicar a vida, precisa ser intencional, precisa querer. E você vai me entender bem daqui a pouco, porque as pessoas que não conhecem ou reconhecem a voz, elas acabam por se confundir quem está chamando. E aí, tantas vezes, a gente acaba sendo conduzido pelo ladrão ou pelo assaltante, achando que é Jesus o pastor. A gente acaba trilhando por caminhos estranhos, esquisitos, caminhos de morte, porque a gente acha que quem está conduzindo é o pastor. Mas como a gente não investiu tempo, não investiu a vida no seguro do quarto com o pastor, na busca por reconhecer de fato, abrir o coração para esse pastor, para que eu seja conhecido por ele completamente e eu o conheça completamente, a gente se perde, a gente se confunde, porque a gente está fixado na gente, e aí o ladrão chega, imita a voz do pastor, e aí nos conduz, nos leva, chama até a gente pelo nome, e a gente vai seguindo ele, achando que era Jesus. Mas a gente já sabe que não é Jesus, porque a nossa volta tem muita morte, tem muita... Tá errado o lugar, tá errado o caminho que a gente está trilhando. Por isso que hoje é o dia de você pedir perdão pelos caminhos que você está trilhando, perdão por estar ouvindo a voz que você já sabe que não é a voz do pastor, tá? Você já está convicto disso. Não é a voz, é outra voz. E por causa disso você se arrepende, pede perdão e fala: Senhor, me ajuda a reconhecer a sua voz. Você tem que estar com o coração aberto para reconhecer essa voz, do contrário, você vai continuar se confundindo. Você vai continuar tomando atitudes e trilhando por caminhos que não são os caminhos do pastor. Você precisa aprender a reconhecer essa voz na palavra. Porque o que for contrário à palavra, à Bíblia, o que for contrário a isso, você já vai saber que o enganador, o diabo, está tentando te conduzir por caminhos diferentes do que a palavra está dizendo para você trilhar. Se os caminhos que você está trilhando estão diferentes do que a palavra está dizendo para você, se você tem conduzido por caminhos egoístas, egocêntricos, caminhos onde você é o rei, você é o dono, você é o melhor, você é o mundo gira em torno de você, as pessoas morrem ao seu lado. Se você está trilhando caminhos, esse tipo de caminho, você está longe do pastor. O pastor está falando e você não está reconhecendo a sua voz. Você está ouvindo a voz, é de outra pessoa, de outra coisa, é outra voz, não há voz. Então você precisa dela, se arrependa e volte-se para a palavra, volte-se para a oração, volte-se para o jejum, volte-se para o evangelismo, volte-se para a pregação do evangelho, volte-se para a generosidade, para a doação, volte-se para o apego, menos apego ao dinheiro, volte-se para a doação, volte-se, ouça a voz, ela está falando. A voz está falando, o pastor está falando.
E você pode tantas vezes acumular dias indo em igreja, indo em cultos, indo em lugares de milagre, onde a presença de Deus está. Você pode cansar, você pode acumular anos, fazendo atividades religiosas, mas você pode não reconhecer a voz, porque o coração ainda está fechado, o seu coração está cheio de si. E cheio de si, não dá para reconhecer a voz. Não dá. Porque a voz não fala quando está tudo cheio. Na verdade, a voz fala, mas a gente que não ouve. Nosso coração está fechado. E você vai ver no restante do capítulo 10 que existiam outras pessoas ali que estavam ouvindo essas afirmações de Jesus, que eram religiosos, mas que no fim queriam apedrejar Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: por qual das boas obras que eu estou fazendo, ou que eu fiz, que vocês querem me apedrejar? Por qual das coisas boas que eu estou apresentando para vocês que vocês querem me matar? E eles queriam matar Jesus porque não estavam reconhecendo a voz. Estavam com o coração fechado. Eles viam as coisas que Jesus fez. Eles viram tudo. Eles viram os milagres, viram as coisas boas que Jesus fez. Viram todas as palavras de ânimo, de exortação, viram tudo. Mas estes não quiseram dar ouvidos à voz do pastor. Estavam fixados naquilo que eles acreditavam sobre Deus, acreditavam sobre o Messias, acreditavam sobre como era a voz do pastor. E aí o pastor veio, começou a falar, ensinou, e eles estavam com os ouvidos tampados. Qual voz que você está seguindo? Jesus é o seu pastor? Ele está à sua frente, conversando com você, e junto com as outras ovelhas, você está reconhecendo a voz dele, está seguindo Jesus? Repare que o pastor não vai atrás, conduzindo o passo, se dá um passo para cá, um passo para lá, não. Jesus está indo, vai atrás quem quer. Vai atrás de Jesus, é liderado por Jesus quem quiser ser liderado por ele. E ele vai falando. Quem quiser, abra os ouvidos e ouça a voz. Jesus sempre disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu digo a mesma coisa para você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça a voz do pastor. Nosso único pastor, Jesus. Conheça Ele. Tenha intimidade com Ele. Abra o seu coração para Ele. Viva por Ele, para a glória dEle, para amar as pessoas, para cuidar das pessoas, para servir as pessoas. Assim, você reconhecerá a voz. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude, nos proteja, para que os nossos olhos, ouvidos e todas as nossas sensações estejam voltadas para Ele, para o nosso pastor, o nosso Mestre Jesus. Essa é a minha oração, é o meu desejo. Se você está longe de Jesus, acha que está ouvindo outra voz, se arrependa agora, peça perdão. Certamente seus ouvidos serão ativados para ouvir a voz do Mestre. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.